Descobri há alguns anos, com um enorme fascínio para mim, que em Portugal se gamificava uma sala de aulas. Quis de imediato conhecer o culpado, o responsável por essa situação, e foi nessa altura que conheci o Gabriel. O Gabriel representa, para mim, a força empreendedora e criadora da geração millennials em Portugal. É um exemplo a seguir, a força que mostra que é possível mudar de paradigma, principalmente de uma forma ousada numa instituição como a educação. Gabriel, ensina-nos, por favor. Olá a todos, o meu nome é Gabriel e vim aqui falar do trabalho desenvolvido ao longo do meu doutoramento, que terminou recentemente, na área da gamificação da educação. Basicamente, a minha investigação foi feita em torno da cadeira de PCM, ou Produção de Conteúdos Multimédia, que é uma cadeira relacionada a alunos de mestrado em Engenharia Informática no Instituto Superior Técnico, onde os alunos aprendem sobre várias temáticas inerentes a multimédia, tais como standards, princípios de desenho, captura, DRM e por aí adiante. Esta era uma cadeira relativamente normal até 2010. Era uma cadeira de avaliação contínua, em que os alunos tinham um exame final e uma apresentação final, mas também tinham exames regulares, avaliações regulares de laboratório e tinham também uma pequena componente online de participação, no qual eles tinham de responder a posts nos fóruns da cadeira. E nós queríamos, no entanto, aumentar o nível de engagement dos alunos com a cadeira. Queríamos melhorar este processo de ensino-aprendizagem e resolvemos arriscar e gamificar a cadeira no ano de 2011. Por base na gamificação da cadeira estava a teoria da autodeterminação, que basicamente explica que para uma pessoa se sentir motivada, ela deve poder experienciar a competência, ou seja, conseguir perceber se o seu progresso e de que se está a tornar boa e que está a fazer autonomia, portanto conseguir ter agência e tomar decisões por ela própria e pertença, ou seja, sentir pertença a algo maior do que ela mesma. E nós fizemos várias alterações à cadeira para tentar satisfazer antes possível estas necessidades. Nós reformámos a ferramenta de avaliação e, em vez de alunos terem nota, passaram a ter pontos de experiência, passaram a ganhar muito regularmente. Criámos várias formas de participação, adicionais, especialmente online, que permitiu aos alunos ganhar XP várias vezes ao dia, quando quisessem. E aqui a principal função do XP acabava por ser mesmo essa, transmitir progresso e permitir que eles avaliassem e experienciassem competência. Quando os alunos atingiam um determinado patamar de experiência, eles subiam de nível. E estes níveis, além de transmitirem progresso, também tinham uma forte componente de social. Transmitir estatuto. Outro ponto muito importante eram os achievements. Os achievements eram grupos de tarefas que recompensavam os alunos com XP e crachás quando eles eram completados. Este grupo tinha várias funções. Primeiro, porque transmitia objetivos claros, tangíveis, que facilitava os alunos perceberem o que é que era preciso fazer para progredirem na cadeira, mas também permitia que eles exercessem a sua autonomia. Ou seja, nós tínhamos um conjunto de experiência de XP alocado que, tudo somado, era superior ao que eles precisavam para ter a nota máxima da cadeira. Isto basicamente permitia então que eles escolhessem os achievements que queriam completar em detrimento daqueles que eles menos gostassem. Além disso, também tinha um fator de apelar à nossa necessidade natural de colecionar coisas, e aqui entravam os crachás. O leaderboard era o ponto de entrada desta experiência. Era uma tabela de classificações cujo principal objetivo era fomentar uma competição saudável e também aumentar, se possível, a sensação de pertença dos alunos. Ora, isto foi o estado da cadeira no primeiro ano. A sua primeira instância identificada foi em 2011. E o feedback dos alunos foi bastante positivo. Eles sentiram-se bastante motivados e bastante interessados pela cadeira, e várias métricas que nós recolhemos de participação e desempenho mostraram que eles de facto foram muito mais participativos e proativos. O número de posts em resposta aumentou perto de 500% face à versão não gamificada da cadeira, e o número de posts iniciados por eles aumentou em mais de 800%, que foi de facto um resultado bastante entusiasmante. Isto encorajou-nos a prosseguir com a nossa investigação e desenvolver um processo de envolvimento executivo da cadeira, no qual, no final de cada ano, basicamente o que nós fazíamos era pegar o feedback dos alunos e em várias métricas e melhorar a cadeira para o ano seguinte. E fizemos isto ao longo de 4 anos gamificados, nos permitiu tirar várias conclusões. Nós percebemos que o feedback, que o impacto da gamificação sobre os alunos era bastante positivo. De
de facto eles participavam muito mais em comparação com a versão não gamificada da cadeira, e em todos os anos eles consideraram sempre a cadeira como sendo mais interessante e motivante que as outras cadeiras normais, não gamificadas que eles tinham. Além disso, ao longo dos anos tem havido uma tendência crescente para haver cada vez mais alunos a considerar a cadeira como sendo mais fácil de aprender do que as outras cadeiras normais, o que é um resultado bastante encorajante e que mostra o grande potencial que a gamificação tem para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. A etapa seguinte da minha investigação foi estudar a diferenciação de alunos num ambiente gamificado. Isto foi principalmente motivado porque no final do segundo ano gamificado nós estávamos a estudar como é que os alunos estavam a evoluir ao longo dos semestres, portanto a olhar para a forma como eles evoluíam no leaderboard e percebemos que havia alguns padrões que se tornavam aparentes. Isto basicamente vamos então estudar a forma como os alunos estavam a progredir na cadeira. Recolhemos então uma métrica, que era a quantidade de XP que eles acumulavam por dia do semestre, e utilizámos uma técnica de machine learning chamada clustering, que basicamente nos permitiu agrupar por similaridade aquela curva da acumulação de XP os vários alunos que tínhamos no semestre. Desta análise resultaram vários grupos de alunos, que nós chamamos de Achievers, Regular Students, Half-Hearted e Underachievers. Os Achievers eram uma elite de alunos que representava cerca de apenas 10% da população, que eram hiperativos, eles eram os melhores em todas as vertentes que nós analisámos da cadeira. E eram os alunos com o maior nível de engagement também com a cadeira. Tenho aqui 6 vertentes que eu vou mostrar para comparar com os outros grupos de alunos. Temos a componente teórica, que basicamente são os mini-testes da ZAM, a apresentação final. Tínhamos a avaliação contínua e a avaliação contínua diferida. A principal diferença destas duas é que tínhamos componentes de avaliação contínua que tinham deadlines e que, por isso, lembravam os alunos de que eles, de facto, deviam participar. E tínhamos outros componentes que estavam abertos o semestre todo e muitos dos alunos esqueciam-se que existiam. Tínhamos também o aspecto das colecionáveis, que incluem medidas como, por exemplo, o número de crachás que eles conseguiam colecionar, o número de achievements que eles exploraram e completaram, e tínhamos também o número de polls, que é uma grande manifestação do nível de participação dos alunos. Ora, os Regular Students eram um conjunto de alunos que, comparativamente aos Achievers, tinham um nível de engagement muito semelhante. Eles eram caracterizados basicamente por terem um nível de participação mais baixo, mas por terem um nível de desempenho muito semelhante. Podemos ver que eles apenas foram um pouco mais fracos na avaliação contínua diferida, muitos deles só se lembravam dela mais no final do semestre, quando tinham recuperado alguns pontos de experiência. E basicamente estes alunos chamam-se os Regular Students porque eles eram o grosso da nossa população, eles representavam cerca de 40%. Os Half-Hearted Students, este conjunto de alunos estavam ainda bastante engaged com a cadeira, mas menos que os outros dois grupos de alunos. Eles eram caracterizados por terem um nível de desempenho mediano e por terem uma muito baixa participação, embora eles tenham sido também consideravelmente fracos na componente teórica e na componente de avaliação contínua diferida. Este grupo de alunos representava perto de 30%. Por fim, temos os Underachievers, que é um conjunto de alunos que, apesar de considerarem que estavam ainda significativamente engaged com a cadeira, fizeram basicamente o suficiente para passar. E quando eu digo suficiente, a maior parte deles passou mesmo, mas faziam apenas o suficiente. Esta etapa da nossa investigação foi muito importante porque, de facto, permitiu-nos perceber para quem é que nós estávamos a desenhar a cadeira. E permitiu-nos também perceber que, de facto, nós devíamos adaptar de alguma forma os conteúdos a estes alunos para conseguir melhorar, então, a sua experiência de aprendizagem. No entanto, levantou-se a questão, que é como é que nós poderíamos fazer isto? Com esta análise, nós sabemos que tipo de alunos é que temos no final da cadeira. Analisar dois conjuntos de dados dos alunos. Um que eu chamei de desempenho, que basicamente constitui as mesmas métricas de desempenho e participação que eu tenho referido atualmente, e outra que é desempenho mais jogo, que tem as mesmas métricas do grupo de desempenho, mais características de hábitos e preferências de jogo que foram retiradas dos alunos através de questionários e também a classificação deles de acordo com o modelo de jogador chamado BrainX, que classifica os jogadores com base em respostas neurobiológicas à experiência de se jogar em videojogos. E o que nós fizemos foi que nós tínhamos dois grupos de dados, de 2 anos já tinham terminado, o ano de 2013, que era o ano de treino, e o ano de 2014, que era o ano de teste, e treinámos classificadores estatísticos com estes dois grupos de 2013 e testá-lo na amostra de 2014. No entanto, nós fizemos isto em 4 pontos no tempo. Após 5 semanas, que era à volta de um quarto do semestre, após 7 semanas, perto de um terço, a meio do semestre e no fim. E o principal objetivo aqui era perceber o quão bem nós conseguimos prever, mas também o quão mais cedo. Ora, os resultados mostram que nós conseguimos prever com perto de 50% de precisão, logo ao final de 5 semanas, o tipo dos alunos. O que é um resultado interessante, dado que é uma tarefa um pouco difícil de completar. Mas conseguimos ver que conseguimos este resultado
com o grupo de desempenho mais jogo. Com o grupo de desempenho oferece apenas uma precisão de 33%. E podemos ver que esta tendência se mantém ao final de 7 semanas, conseguindo cerca de 66% de precisão com o grupo de desempenho mais jogo. A meio do semestre conseguimos bastante melhor precisão com o grupo de desempenho, o que não é tão surpreendente assim, uma vez que a meio do semestre já é mais fácil de olhar para as notas dos alunos e conseguir perceber mais ou menos o caminho que eles vão tomar. O que nos interessou aqui foi mesmo que nós conseguimos fazer no início do semestre, que nos permitiria eventualmente adaptar os conteúdos aos alunos o mais cedo possível. Isto foi importante porque nos mostrou que conseguimos de facto conseguimos prever o tipo dos alunos, mas mostrou-nos também que é importante conhecer os outros utilizadores como jogadores, justamente neste contexto. Este passo foi também importante porque foi um passo na direção do desenvolvimento de um novo conceito chamado gamificação adaptativa, que basicamente prevê sistemas gamificados ou aplicações gamificadas que se consigam adaptar a utilizadores com diferentes necessidades ou preferências. E este eu acredito que há de ser o futuro desta área. Para terminar, eu gostava de deixar apenas algumas mensagens de takeaway que refletem algumas das várias lições que nós aprendemos ao longo desta investigação. Para começar, a autonomia é muito importante, ou seja, nós temos de permitir que os nossos utilizadores experienciem voluntariedade, eles tomem decisões por eles próprios. Isto implica deixar que eles consigam recuperar o tempo perdido, ou seja, se houver alguma tarefa que eles não conseguiam fazer no determinado momento, podemos deixar que eles recuperem mais tarde, tal como no jogo. O feedback deve ser contínuo, isto é uma característica de jogo e é talvez das mais difíceis de completar, porque nos faz depender muito de métricas quantitativas. E por isso não podemos ir na armadilha de depender muito de métricas quantitativas e negligenciar as qualitativas. Ou caso contrário, vamos permitir que os utilizadores explorem o sistema e que façam demasiadas contribuições em detrimento da qualidade. Competição e colaboração é um tema interessante. É muito fácil nós fazermos uma experiência gamificada que tende a ser competitiva. E a ideia é criar um sistema destes, mas que permita que ambos os tipos de comportamentos, competitivos e colaborativos, emerjam naturalmente, de forma a conseguir satisfazer as pessoas que gostam mais de ambos os campos. E por fim, o problema do over-justification, que é um problema motivacional relativamente bem estudado, em que basicamente se uma pessoa já está pouco motivada para fazer algo e passa a receber uma recompensa para o fazer, assim que esta recompensa desaparecer, a pessoa vai perder qualquer motivação para fazer essa tarefa. Isto não foi um problema para nós e não costuma ser um problema em experiências gamificadas de curta duração, mas pode ser em experiências gamificadas longas e por isso é preciso ter cuidado com esta situação. Para terminar, gostava só então de fazer um apelo. Há vários processos que são importantes para a indústria, que já foram aqui falados, como por exemplo recrutamento ou formação, e muitas vezes têm sido feitos da mesma forma ao longo de muitos anos. O meu apelo é mesmo para que melhoremos estes processos, para que os passamos para um novo nível, com o uso de novas técnicas, como por exemplo a gamificação, por forma a agilizá-los, a melhorar a experiência dos intervenientes, especialmente quem está a receber informação ou quem está a ser recrutado, por forma a agilizar os processos, a melhorar os seus resultados e torná-los mais eficientes. É tudo. Muito obrigado. Se tiverem alguma dúvida, façam.